A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em meio à sua casa, em meio à sua família, ou do lugar onde você estiver assistindo. Eu quero trabalhar com vocês um texto constante da Epístola de Pedro, a primeira Epístola, capítulo de número 4, os versos 12 até 14, onde diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Esse texto. Nós temos um alvo, todos nós como cristãos, nós temos um alvo. O nosso alvo é a maturidade em Cristo. O nosso alvo é nós chegarmos a ser a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Maturidade espiritual. O plano de Deus, vamos dizer assim, para o homem, para a pessoa, para aquele que nasce naturalmente, o nascimento, o crescimento e a maturidade. Veja bem, nascimento, crescimento e maturidade. O estágio final da nossa vida, da nossa existência, é alcançar a maturidade. Tem gente que não amadurece nunca, permanece, uma eterna criança. E esse mesmo parâmetro, vamos dizer assim, de nascimento, crescimento e maturidade, a Bíblia atrela, vamos dizer assim, a evolução espiritual do ser humano, de um cristão, não é? O alvo final é nós estarmos com o Senhor, é nós estarmos com Deus. O alvo final é sermos como Cristo. Então nós nascemos, vamos crescendo espiritualmente até alcançarmos o estágio de maturidade espiritual. Veja bem o que eu disse, o estágio de maturidade espiritual. Nós temos que abandonar as coisas de menino, as coisas de criança e agir como adultos, tanto no plano físico, como espiritualmente falando. Quais são os meios que Deus ele usa para cumprir o seu propósito, para que cheguemos a essa maturidade espiritual? Primeira coisa que você precisa relembrar, o primeiro instrumento é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, constante do Antigo e do Novo Testamento, na sua totalidade. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é útil para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia é um meio, ou um dos meios, que Deus usa para que nós cheguemos a esse estágio de maturidade. Quem não lê a Bíblia, naturalmente, não amadurece. Quem não lê a palavra de Deus não chega a esse estágio de maturidade. Então, um dos meios que Deus usa para que nós cheguemos a essa maturidade espiritual é a palavra, a leitura da palavra. Medita na palavra, leia a palavra diariamente. Josué capítulo 1, verso 8, muito claro, explícito, o conceito, e o ensinamento da própria palavra. O segundo, vamos dizer assim, meio que Deus usa para cumprir o seu propósito, naturalmente, é a igreja. Veja bem, a igreja, ela não tem poder salvífico. A igreja, qualquer denominação que seja A, B ou C, não tem poder de salvação. Não é isso que eu estou dizendo. A igreja não tem poder de salvação. A igreja é um lugar, é uma agremiação, ela é um juntamento de pessoas com a mesma fé, com a mesma esperança. E esse juntamento proporciona o crescimento espiritual por vários meios, seja por meio do discipulado, seja por meio de uma reunião de oração, seja por meio de um culto, enfim, qualquer reunião de cunho espiritual vai desenvolver o processo de a pessoa chegar a esse estágio de maturidade. A igreja, ela não salva, mas ela ajuda a pessoa a se manter salvo, entende? A igreja não tem poder de salvação, mas ela é um local onde nós escolhemos estar por mandamento também,
não é? Onde nós somos tratados, onde nós somos lapidados, onde nós somos aperfeiçoados, porque o nosso alvo é a eternidade, é estar com o Senhor. Então a igreja é o local onde você está, a igreja que você escolheu segundo o seu gosto, segundo a sua preferência, não é? Segundo a sua vontade, foi uma escolha sua estar onde você está, ninguém te obrigou, ninguém te empurrou para dentro dessa igreja, mas você escolheu estar aí, né? Onde você vai ser lapidado, trabalhado, né, para atingir a maturidade e, consequentemente, a frutificação dentro e a partir da igreja. Outro expediente que Deus usa para cumprir o seu propósito são os outros cristãos, os outros crentes, não é? Através da sua exortação, através do discipulado. Então Deus sempre tem pessoas separadas para que trabalhem a nossa vida. Eu tenho o privilégio de pastorear uma igreja cuja ênfase é o processo de discipulado. E isso vai até o arrebatamento da igreja, até o fim. Não tem prazo para terminar. Começa na conversão, quando a pessoa se converte, quando a pessoa aceita Cristo, nós colocamos um discipulador para aquela pessoa, né? Ou quando a pessoa chega para a igreja, automaticamente aquela pessoa recebe um discipulador, que é o seu cuidador, que vai caminhar com aquela pessoa até que ela possa alcançar o estágio de maturidade espiritual e desenvolver isso com outras pessoas. Então o processo é esse: eu recebo e repasso, eu recebo e repasso. Então eu tomo alguns cuidados de não sobrecarregar as mesmas pessoas, né? Sempre com muitas pessoas. Então nós dividimos isso igualitariamente, segundo o grau de maturidade, não é? E assim nós vamos cumprindo essa ordem, este mandamento e essa perspectiva que a palavra estabelece para levar as pessoas ao estágio de maturidade espiritual. E um dos pontos, vamos dizer assim, que nós precisamos trabalhar, que leva ao estágio de maturidade espiritual, são as provações. Ninguém gosta de falar sobre isso. É um assunto que a gente evita tocar, né? Ah, pastor, eu estou sendo provado, eu estou passando por uma provação. E eu quero dizer para você que a provação, ela é um elemento que nos conduz à maturidade espiritual, desde que bem trabalhada. É impossível, eu diria até, chegar à maturidade cristã sem passar por provas. Tudo na nossa vida é uma prova. Então é impossível chegar ao estágio de maturidade espiritual sem passar por várias provas, vários períodos de provação. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas eu estou passando por uma prova. Bem, o problema da prova é a reprovação. Mas se você passa pela prova, vamos dizer assim, e é aprovado, bênção, maravilha, é um estágio a mais até chegar à maturidade. Os cristãos, eles vão passar por provações nesse mundo por serem cidadãos de outro mundo. Queria que você guardasse essa frase. Os cristãos, eles vão passar por provações nesse mundo por serem cidadãos de outro mundo. Não estou falando aqui que nós somos ETs ou coisa do tipo. Nós temos uma pátria, nós temos uma nação, nós temos um lugar onde nós somos plantados, inseridos. Nós, no caso aqui, no Brasil, que nós amamos esse Brasil de paixão, né? Queremos ver esse nosso Brasil cada vez melhor, bem governado, não é? Um país próspero. Tudo isso é nosso desejo, a prosperidade da nossa nação, né? Uma nação servindo a Deus conjuntamente, cada um dentro da sua denominação, não importa, mas servindo ao mesmo e único Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós como cristãos, nós temos uma pátria que é a pátria celestial, que é para onde todos nós vamos. Então o autor aqui, o apóstolo Pedro, ao escrever a sua carta, o texto que eu li para vocês, ele diz que nós não devemos estranhar este fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provar-nos. Então é inevitável que as provações venham. E nós estamos passando, como cristãos e como igreja, talvez uma das maiores provas da nossa história, nesse ambiente que estamos vivendo de política e de politicagem, nesse ambiente que nós estamos vivendo de incertezas, de roubo, de falcatruas. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo uma grande expectativa de uma reviravolta, de Deus mover, de Deus bradar do céu sobre a nossa nação. Então nós estamos aqui passando por muitas provas, e talvez a maior prova seja
a prova da nossa fidelidade, da nossa constância como Senhor, de não nos deixarmos abalar por A, por B, por palavra tal, palavra Y. Nós não queremos nos deixar abalar, não devemos estranhar este fogo ardente destinado a nos provar. Na verdade, por mais absurda que pareça a afirmação que eu vou fazer, é a seguinte: a Bíblia diz que todos aqueles, 2 Timóteo capítulo 4, verso 12, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Aqueles que quiserem viver piedosamente, consagradamente, santamente, viver por princípios celestiais, por princípios bíblicos, todos aqueles que decidirem seguir a Jesus na sua totalidade, na sua radicalidade, de alguma maneira, em algum grau, eles serão perseguidos. Para uns mais, para outros menos, dependendo do grau da sua inserção, dependendo do seu ministério, dependendo da sua fala, dependendo da proposta, né, da sua conduta, enfim. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, mas as provações elas já vêm atreladas ao nosso chamado e à nossa inserção como cristãos nesse mundo. Elas surgem, né, as perseguições e as provações, elas surgem porque nós vivemos em um mundo pecaminoso. Então, quando alguém de repente resolve, toma a decisão de viver de maneira diferenciada, a perseguição vem, a zombaria chega, a gozação vem, né? Chamo de crente, chamo disso, chamo daquilo, não é? Então, aqueles que querem viver de uma maneira diferenciada, em um grau ou outro vão acabar sofrendo algum tipo de perseguição. A Bíblia ensina que nós fazemos parte de uma raça caída. Pode até parecer assustador eu falar um negócio desse, mas o apóstolo Paulo, em Romanos 3, verso 22 e o verso 23, diz que todos pecaram. E quando eu falo em raça caída, é a raça que caiu no pecado, que entrou no pecado, fruto daquilo que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden, no paraíso. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos, não há um, indistintamente todos enveredaram por causa do pecado de um, todos se tornaram pecadores e pecaminosos. Então nós vivemos a partir da queda de Adão e Eva em um mundo de desordem, né? O mundo está em desordem. E cada vez que nós caminharmos para o fim dos tempos, mais isso vai ficar flagrante, não é? Aquilo que é certo, as pessoas vão achar que é errado. Aquilo que é feio, as pessoas vão achar bonito. E nós, como cristãos, estamos como que nadando contra a correnteza. E nadar contra a correnteza, para quem já fez isso, sabe que é um processo muito cansativo. Então nós não vamos desistir, nós vamos continuar vivendo os nossos valores, vivendo os nossos princípios, pautados pela Bíblia Sagrada. Aquilo que a Bíblia ensina é a nossa norma, normans, é aquilo que nós seguimos, é aquilo que nós praticamos, alguns com mais intensidade, outros nem tanto, mas todos nós como cristãos procuramos pautar a nossa vida pela ordem estabelecida nas Sagradas Escrituras. Nós estamos vivendo em um mundo de crimes, não é? De instabilidade física, nós estamos vivendo em um mundo de falcatruas, de conchavos, como eu já disse, estamos vivendo em um mundo onde a doença ou as doenças têm crescido, têm aumentado. Esse é o mundo que nós vivemos. E tudo isso, vamos dizer assim, se constituem provas na nossa vida, se constituem verdadeiras provações. Olha, o que nós temos sido provados na nossa fé, na nossa constância nesses últimos dias, zombarias que chegam. Onde está o seu Deus? O Deus que você tanto ama, o Deus que você tanto prega. Onde é que está esse teu Deus? Né? Onde ele ficou? Então nós passamos por essas zombarias, e eu sempre digo lá na igreja, olha, não paguem na mesma moeda, não paguem com a mesma palavra. O nosso diferencial está em justamente agirmos e sermos de maneira diferente do que aqueles que vivem nesse mundo ou segundo o curso desse mundo. Eu e você, nós temos a obrigação de pautarmos a nossa vida pela Bíblia Sagrada e por aquilo que Jesus Cristo de Nazaré ensinou. Essa é a minha motivação e é o meu desafio para você. Então nós, enquanto vivermos aqui, nós vamos passar por provas. Jesus, em João capítulo 8, verso 23, ele reunindo os discípulos disse, olha, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, quer dizer, eu sou do céu.
Vocês aqui na terra vão passar por lutas, por provas, por tribulações. No capítulo 18, no verso 36, Jesus disse assim: o meu reino não é desse mundo. Quando ele está diante de Pilatos para ser executado, ele fala assim: olha, você está tentando me julgar, me condenar, mas o meu reino não é daqui, o meu reino é um reino eterno. Então, por mais, vamos dizer assim, paliativa que pareça ser a frase, eu quero dizer para você que você está aqui de passagem, meu querido, minha querida. Você não vai ficar aqui para sempre. O nosso tempo aqui na terra é um tempo de passagem. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é estar com o Senhor por toda a eternidade. Outra coisa que eu quero trabalhar com vocês é que os cristãos, eles passam por provações desse mundo também por causa do poder de Satanás. O primeiro motivo que eu trabalhei é por sermos cidadãos de um outro país, de um outro mundo, que é o céu, que é a vida eterna com o Senhor. E a segunda coisa, nós passamos por provas, por causa do poder de Satanás. Nós temos um adversário. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, o nosso adversário, ele é como um leão que ruge. Veja bem, como um leão. Ele não é o leão, porque o leão é Jesus Cristo. Então ele tenta imitar Jesus no seu poder, fazendo ameaças, deixando as pessoas inconstantes, vulneráveis. Então o adversário, ele está em derredor, procurando alguém para devorar. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 16, no verso 20, ele nos dá uma certeza, uma garantia que um dia o Senhor Jesus, ele esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. Olha só, ele vai esmagar debaixo dos seus pés a Satanás. Tá? Então guarde isso. Terceira coisa, nós como cristãos estamos em rota de colisão com o curso desse mundo. Estamos em rota de colisão com o curso desse mundo. Jesus, ele preveniu que isto aconteceria. Em João capítulo 15, os versos 18 a 20, ele fala: olha, se o mundo vos odeia, odeia a mim primeiro. O mundo vai nos odiar pela nossa proposta. O mundo vai nos odiar por causa da nossa postura. Então aquilo que nós pregamos às vezes como cristãos acaba mexendo com a estrutura emocional, com a estrutura espiritual das pessoas, e para muitos aquilo que nós pregamos parece loucura. Alguns dizem: mas em que mundo vocês vivem? O que vocês pensam da vida? Porque nós estamos, como eu disse, nadando contra a correnteza. O que nós pregamos e ensinamos é algo muito revolucionário, não é? Pregar amor em meio ao ódio, pregar perdão aonde as pessoas não querem perdoar, pregar, oferecer o outro lado da face quando alguém nos agride. Mas que tipo de cristianismo é esse? Esse é o cristianismo. Essa é a nossa fé. Isso é o que nós pregamos, isso é o que nós ensinamos, isso é o que nós vivemos. Muitos sofrem por Jesus, Muitos sofreram. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 36 até 40, há um relato, e um resumo daquilo que as pessoas passaram por amor a Cristo, daquilo que as pessoas passaram por causa da sua fé. Gente que foi torturada, gente que foi morta, passada ao fio da espada, cerrada ao meio, como o profeta Isaías, que eu já trabalhei com vocês aqui, gente que sofreu por causa do nome do Senhor. Então nós como cristãos, nós sempre vamos estar em rota de colisão com esse mundo. Nós estamos indo, nós estamos avançando, e esse mundo vem com a sua avalanche de ideias, de propostas marcadas pelo ódio, não é? Pela segregação, mas nós temos uma postura, ou deveríamos ter uma postura diferenciada. Qual é o nosso consolo, pastor? Pois é, eu quero deixar para você, se o tempo nos permitir, 5 coisas aonde estão o nosso consolo. Primeira coisa do texto que eu li, diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Eu queria que você lembrasse isso. Jesus sofreu primeiro, tá? Jesus, ele sofreu primeiro. E esse é o primeiro consolo. Jesus sofreu primeiro. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi o modelo de como suportar, de como passar pela prova, de como passar pelo escárnio, de como passar pela morte. Alguns perguntam: pastor, mas
o senhor não tem medo da morte? Eu falei, não tenho medo da morte. Eu tenho pena de morrer, mas eu não tenho medo da morte, porque passando da morte, eu estarei com o Senhor por toda a eternidade. O segundo consolo, 1 Pedro 5, versículo 9, diz que nós devemos resistir firmes na fé a Satanás, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Presta atenção no que eu vou dizer. Você não está sofrendo sozinho, tá? Você não está sofrendo sozinho. Tem alguém sempre ao seu lado, pronto para chorar com você, pronto para oferecer o seu ombro, passando talvez pelas mesmas lutas, pelas mesmas provas, talvez de escárnio, de zombaria, de gozação. E eu digo para você, tenha calma, tenha fé, porque a palavra final vem lá do céu, a palavra final vem do Senhor, não vem do homem aqui não, tá? Terceira coisa, nós podemos encontrar alegria em meio ao perigo, em meio à provação. Se você quiser depois dar uma estudada, uma lida, Atos capítulo 16, do verso 25 até o versículo 32, aquele episódio onde Pedro e Silas estão presos por, vamos dizer assim, falarem ousadamente e libertarem uma jovem escrava de um espírito de adivinhação, cessando o lucro dos seus patrões. Eles são jogados no cárcere depois de serem açoitados, maltratados, e o texto diz que ele no meio daquele caos todo, com os vergões nas costas, né, eles cantavam louvores a Deus, eles louvavam ao Senhor. Então, nós podemos encontrar alegria em meio ao perigo e em meio à provação. Eu tenho feito isso. Eu tenho encontrado meios de glorificar e de exaltar ao Senhor, mesmo passando por todas as lutas e todas as provas que eu tenho passado nesses últimos dias. Quarta coisa, há um propósito nas provações. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito em tudo aquilo que você está passando, tá? Você vai passar, escuta o que eu estou dizendo, você vai passar, você não vai ficar atolado, chafurdado nessa prova que você está passando. Isso aí vai ser para a glória do Senhor. E última coisa, após as provações virá a glória. Isso eu tenho para deixar para você, Romanos capítulo 8, 17 e 18, que diz que aquilo que nós estamos passando agora é nada comparado com a glória que está por vir. A minha esperança é estar com o Senhor, a minha pátria é os céus. Apesar de amarelo, eu amar o meu Brasil e declarar o meu amor incondicional a essa pátria amada, Brasil, mas a minha pátria, a verdadeira pátria, é os céus, que é para onde eu vou, e eu quero que você vá comigo, em nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, eu quero neste momento orar e interceder por todos aqueles que têm ouvido essa programação e estão passando por lutas, por provas, talvez a prova até de escárnio, de zombaria, de gozação. Talvez muitos tenham sido inquiridos acerca de onde está o seu Deus, o que o seu Deus está fazendo. E eu tenho para dizer, e eu creio assim, Senhor amado, que o Senhor está onde sempre deveria estar, no céu, no seu trono de glória, mas com seus olhos postos, com seus olhos inclinados aqui para a terra, olhando para esse que tem passado por lutas, por provas. E eu oro, Deus, para que eles não desistam. Eu oro, Deus, para que eles perseverem e permaneçam na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente querida. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu
preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação.